levante suas mãos. Cante. Eis-me aqui, mais alto que você puder, com todo o seu coração. Eu sou teu e tu és meu. O mais alto que você puder. Eis-me aqui, rendido estou. Canta bem alto. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantar. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Quantos podem aplaudir a Jesus nessa noite? Quantos podem dizer glória a Deus? Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos. Teu nome e os anjos clamam, toda a criação exaltado, santo pra sempre. As muitas gerações rendidas em louvor, vamos juntos cantando ao Cordeiro a canção. Cantando ao Cordeiro a canção. Teu nome é o mais alto. Diga! Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Aleluias, glória a Deus. Aleluia, bendito seja o Senhor.
Amém. Glória a Deus pelo privilégio, mais uma vez, de estarmos reunidos no nome daquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Glória a Deus, amados. A palavra do Senhor diz, lá na epístola de 1 Pedro no capítulo 2, versículo 4, fala assim a respeito do Senhor Jesus. A pedra viva e o povo escolhido. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação da casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. Aquele que nela confia, jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, uma pedra de tropeço, uma pedra que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque rejeitaram a mensagem, algo para a qual estavam destinados. Vocês, porém, a igreja, serão geração eleita, reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pai amado e Deus querido, Senhor, queremos nos achegar diante do Senhor, ó Pai, com o coração grato. Agradecidos, ó Deus, porque até aqui a boa e a favorável mão do Senhor, ó Deus, tem nos livrado de todos os males. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é a nossa rocha, és o Senhor a nossa fortaleza, és o Senhor, ó Deus, a nossa segurança. É por isso que nós podemos falar sem medo, que sobre toda e qualquer adversidade somos mais do que vencedores. Somos, ó Deus, um povo eleito, uma geração eleita, um sacerdócio santo, para anunciar as grandezas do Senhor, ó Pai, que assim seja, Pai, na minha vida, na vida dos meus irmãos e da igreja do Senhor, assim como diz, ó Deus, a palavra, que nós estamos sendo, ó Deus, construídos, ó Deus, numa casa, ó Deus, edificados numa casa santa, para a glória do Teu santo nome, Senhor. É para isso, ó Deus, que aqui estamos, para bendizer, glorificar, exaltar o Teu santo nome, Senhor. Continua, Senhor, abençoando, Senhor, as nossas vidas, ó Pai, para que assim, ó Pai, possamos prosseguir o bom caminho que o Senhor, ó Deus, determinou para cada um de nós. E que tudo que façamos, pensamos, ou da maneira com a qual agimos, ó Deus, em tudo, possamos dar glórias e honra a Ti, Senhor, bendizer, exaltar e glorificar aquele que é único, de toda honra, toda glória e todo louvor, Senhor. Receba, Senhor, nesta noite o nosso verdadeiro louvor, ó Pai. O louvor que sai, ó Pai, do coração. Passa, Senhor, pelas nossas bocas, ó Pai, pois o Senhor é digno de toda honra e toda glória, Pai. Abençoa, Senhor, não só as nossas vidas, ó Pai, mas os vizinhos que aqui estão, Senhor. Ó Deus, à frente, a nossa retaguarda, à direita e à esquerda, Pai. Que a luz do Senhor, a Tua glória possa resplandecer aqui neste lugar, ó Pai, em nome de Jesus, assim nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Se você pode, irmãos, aplauda ao Senhor. Ele é digno de honra, glória e louvor. Vamos adorar o Senhor juntos, amém? Tu és bem-vindo aqui, diga a Ele. E em nosso coração, toma a direção. Aleluia. Deus, fogo consumidor.
Deus. Oh, aleluia. Te queremos, Senhor, mais e mais de Ti. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui. Teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou. Fascinado estou. Sopra, Senhor. Sopra em nós, Espírito. Te queremos, Deus. Sopra em nós, sopra em nós, Espírito. Te queremos, Deus. Mais uma vez, sopra, sopra em nós, Espírito. Te queremos, Deus. Oh, aleluia. Estamos aqui para te adorar, Senhor. Bendizer o teu santo, santo nome. Oh, aleluia. Por isso, Senhor, que se abra o céu, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Declare isso, povo de Deus, que se abra o céu, o teu reino venha sobre nós, Senhor. Nossa fé está somente em Ti, Jesus. Nosso Deus. Que se abra o céu, que se abra que os céus fechados se abram, o teu reino venha mover, nossa fé está no nosso Deus, grande Deus. Que se abra os céus fechados se abram, o teu reino venha mover, nossa fé está em Ti, Senhor, no nosso Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, Senhor, neste lugar. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que se abra o céu e o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Declare isso, que se abra o céu, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus fechados se abrem, o teu reino venha mover, nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que se abra os céus fechados se abram, teu reino venha mover, nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover sobre nós, Senhor. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. O Senhor está neste lugar. E o Senhor já está movendo sobre nossas vidas aqui.
Aleluia, eu creio nisso. Eu creio que aqui só tem pessoas de fé. Aleluia. Então vamos mover os céus neste lugar, através da nossa fé, através da nossa adoração. E o Senhor, Ele diz para nós nesta noite: não é hora de parar, é hora de avançar, de prosseguir. Aleluia. Pega a tua rede e volte para o mar. O Senhor nesta noite vai te ensinar, aleluia, como trabalhar, em nome de Jesus. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. É desse jeito. Conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Ele diz: filho, eu vou te honrar. Ele não perdeu o controle. Aleluia. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. O que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Meu Deus, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, vou te honrar. Oh, filho, a noite já passou, a tua hora chegou. Pegue a tua rede, volte para o mar. Vou te esperar no mar. Não é hora de parar. Deus contemplou seu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário Ele vai mudar. Ele vai mudar. A tua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Meu Deus, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Ouça o Senhor falando, Ele vai te honrar. Filho, eu vou te honrar.
você crê, levanta a tua mão para adorar. Adore, glorifique, exalte o nome desse Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tu és fiel, Jesus. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo para sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo para sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo,
exaltamos, Deus. Tu és santo, santo, santo. E o Senhor já preparou, já está tudo preparado. Aleluia. Vamos declarar nesta noite. Aleluia. Oh, aleluia. Solta a tua voz e declara. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou aleluia. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Aleluia. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantar, diga, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Declare isso a Ele. Teu é o reino, sim, Senhor, a glória, toda glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Oh, 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 na 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 na. Sim, Jesus. Na 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 na. Estamos aqui para declarar. Jesus, só tu és santo. Oh, só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Declare. Só tu és santo. Oh, solta a tua voz e vamos declarar. Oh, Jesus, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu
Ele é santo. Não há outro Senhor como tu. Não há outro, meu Pai, como o Senhor. Tu és, ó Pai, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E nós nos alegramos, meu Pai. Nós nos alegramos em estar na Tua presença, nessa noite, reunidos neste lugar. É claro, ó Pai, que poderíamos estar em outros lugares, mas aprove o Senhor que estejamos aqui, nesta casa, neste lugar. Pai Santo, quando fechamos os nossos olhos e nos lembramos e meditamos, quantos momentos bons, quantos momentos agradáveis, quantos momentos felizes e também quantos momentos difíceis que nós passamos nos lugares onde estivemos, nas nossas caminhadas, nas nossas andanças. Mas mais uma vez podemos erguer a nossa voz e dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Sabemos que tudo é do Senhor, pelo Senhor, através do Senhor. Sabemos, ó Pai, que tudo, meu Pai, o Senhor tem visto. E certamente ao seu tempo o Senhor estará operando e trazendo a resposta adequada para o momento o qual nós temos vivendo. Obrigado, Senhor. Nós podemos dizer nessa noite: glórias sejam dadas a Ti. Se você pode aplaudir, aplaude o Senhor, dizendo glória, aleluia. Boa noite, igreja. A paz seja contigo. Amém? Não importa a placa da igreja, não importa, né, irmão? Quem somos, de onde viemos, o que importa é que nós estamos aqui reunidos e que Jesus nos ensinou essa saudação. Quando Ele ressuscita, Ele encontra os seus discípulos naquele lugar e Ele entra e Ele diz: a paz seja com todos, paz seja convosco. Então podemos saudar a paz do Senhor. Quer saudar a paz do Senhor aí para o irmão do lado, irmão? Sauda ele com a paz do Senhor. Sauda ele com a graça e paz, irmão. Sauda ele com a paz seja contigo. Contudo, se a paz vem do coração e é verdade, né, o que você tem proferido sobre a vida do teu irmão, então amém. Glória a Deus, graças ao Senhor. Amém? Pode se sentar no seu lugar em nome de Jesus. Nós vamos entrar agora no momento da palavra. Na igreja, quando nós estamos na igreja física, né, nós temos o costume de fazer nesse momento o momento, né, momento gratidão, né? E não mudou nada, né, irmãos? É momento gratidão também. Então quem precisa de envelope, eu trouxe aqui o envelope. Se for fazer dízimo, pode escrever atrás que é dízimo. Mas nós trouxemos aqui o envelope para os irmãos fazerem a sua contribuição, seja dízimo, seja oferta. Fique à vontade aí para você contribuir. Eu não me lembro aqui de cor o número do Pix, mas é o celular, e tem aí certamente, a irmã vai conseguir colocar aí, né, irmã? Consegue aí? Tá rodando aí, irmã? Eu acho que tá rodando, né? Tá. Estamos meio aos trancos e barrancos, mas creio que está rodando. Então você que quer contribuir, quer fazer o seu Pix, né? Faça aí. Pastor, mas não tem a igreja fixa funcionando, mas estamos trabalhando para isso. E é através das contribuições que nós vamos chegar lá. A nossa irmã Raíssa, né, que é minha filha, ela propôs, né? Estamos em um tempo de propostas. Ela propôs: pai, eu quero ajudar, eu não tenho condição, o que eu faço? Aí ela tem uns produtos lá, é um perfume, um sabonete e um creme, se não me engano. Eu vou fazer uma rifa, né? Eu vou ver com as irmãs aí depois para nos ajudar, para fazer uma rifa, vai ser R$10, né? Cada rifa os irmãos compram e indicam alguém para comprar. Para que essa rifa? É para nós pagar o aluguel. Da onde nós vamos?
Amém? Glória a Deus. Precisa de dinheiro para casa caminhar, para casa andar, precisa de dinheiro. E eu preciso dos irmãos trabalhando e auxiliando. Porque é muito fácil nós dizermos, né? Estamos contigo, vamos junto. Mas sem a lenha não tem como, né, irmão? Precisa da lenha. Então eu faço o apelo aqui para os irmãos que podem ajudar e querem contribuir para estar fazendo a sua oferta, né? Pastor, e se não abrir a igreja? Irmão, vamos deixar esse si para lá, né, irmãos? Mas caso em último grau não aconteça, nós fazemos a obra também, fazemos doação de cesta, alguma coisa, mas o dinheiro vai ser empregado na obra do Senhor, né? Os irmãos, eu glorifico a Deus porque os irmãos que estão comigo é porque servem a Deus. E por servir a Deus, sabem que eu também sirvo a Deus e conhecem o meu caráter, sabem a forma que eu trabalho. Por isso não tem medo de estar conosco, não tem medo de contribuir, porque sabem que aquilo que nós falamos, nós fazemos, né? Então quem quer contribuir com dízimos e ofertas, fique à vontade. Se o irmão não quiser também o envelope, não tem problema, faça lá, porque nós não temos aqui ainda o gasofilaço, né? Mas faça a sua contribuição e mande lá o comprovando, nós vamos estar colocando na oração da mesma forma, né? Para que Deus abençoe. Mas eu quero fazer uma oração agora para todos que vão contribuir, têm contribuído. E sobre aí a rifa, né? Depois a pastora vai ver com os irmãos e elas, que isso é mais coisa de mulher, né? Eu não tenho muita facilidade com isso não. E aí nós vamos pôr essa rifa rodar aí, vamos trabalhar para a obra com empenho, para que tudo venha dar certo. Porque às vezes tem irmão que não consegue contribuir, mas ele pode, às vezes vai ficar sem jeito, né? De chegar lá, dá R$10 aí para ajudar na igreja, aí vai ficar meio sem graça, né? Então estou vendendo uma rifa aí, né? Para ajudar o trabalho da igreja que está recomeçando em nome de Jesus, né? Tempo de recomeço para a honra e glória do Senhor. Pai, eu oro por esse que contribui nessa noite, por esse que já contribuiu durante esses tempos e por esse que há de contribuir nessa obra, nessa caminhada. Que a boa mão do Senhor seja sobre cada um, prosperando, multiplicando a semente que é depositada em nome de Jesus, para que haja fartura, para que haja abundância, para que haja prosperidade. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Nós estamos tentando fazer aí a transmissão dessa vez pelo YouTube, pelo Facebook, então provavelmente deve estar rodando aí, né? Imagino que sim. E os irmãos, né, estejam nos acompanhando aí. O nosso trabalho agora, né, recebeu esse nome aí de Moriá, né? Mas não será ainda Igreja Moriá. Então deve ser Moriá Tempo de Recomeço, Moriá Igreja Cristã, alguma coisa. Nós vamos trabalhando aí dentro disso aí, para nós podermos estabelecer durante a caminhada, porque há muita coisa para esclarecer, há muita coisa para organizar, né? A quem vai dizimar, ofertar, pode colocar. Não tem problema não. Oh, glória. Amém. Tá vendo? A fé do pastor tá pouca, né, irmão? Mas amém, entrega para a pastora coloca ela. Gasofilaço feminino, tá ali a pastora, cara. Né? Glória a Deus. Faltou a música da oferta, né? Amém, deixa para a próxima. Amém. Glória a Deus. Ela até canta. Eu quero dizer algo, eu quero esclarecer algo. Eu nem quero ficar tomando tempo mais com essas coisas, mas é bom falarmos para já ir, né, assimilando as coisas e para dizer para os irmãos que nós não estamos devendo nada para ninguém, irmãos. Eu tenho vídeos que eu gravei junto com o pessoal que recebeu a chave da igreja onde nós entregamos, e eles mesmos declararam que receberam das minhas mãos a chave, uma igreja funcionando, receberam aluguel pago adiantado, né? Então não estamos devendo nada para ninguém, não precisamos esconder, viu, irmão? Nós não estamos escondidos, porque estamos trabalhando ainda para chegarmos ao nosso local de culto oficial, viu, irmãos? Mas não estamos devendo nada para ninguém, irmãos. O nosso advogado é o nosso Senhor. E Deus é a nossa justiça. Jeová Tsidkenu é que é a nossa justiça. Então não estamos devendo nada para ninguém. Por isso estamos alegres, felizes, contentes por podermos estar reunidos aqui dessa forma. Às vezes alguns, né, não tiveram condição de vir, mas que lugar acolhedor, a família acolhedora, né, uma bênção, glória a Deus. Que bom que temos famílias assim. Quarta-feira, se ainda não tivermos no nosso
local oficial já está programado, já está decidido, né? Provavelmente quarta-feira não vamos estar mesmo, né? Deve estar no próximo domingo. Estou trabalhando para domingo que vem. Mas quarta-feira a gente deve se reunir na casa da irmã Gisele, irmão Marcos Andrade, irmã Lucimar, né? Que é ali no bairro Jardim Holanda também, num daqueles condomínios que eu não lembro o nome de todos assim de cor. Mas nós vamos estar passando o endereço para os irmãos, vamos nos reunir lá na casa deles, mais perto para os irmãos de lá, né? Então, estamos voltando para casa, irmão, amém? Estamos chegando lá de novo. Glória a Deus. Então estejam preparados a isso, né? Como eu disse, não estamos escondidos, é apenas ajustes até chegarmos no nosso local, onde nós vamos estar efetivamente trabalhando em nome de Jesus. Os irmãos deem feedback, aqui não está muito alto, acho que não precisa de som alto, mas lá no computador, lá na transmissão, melhor dizendo, né? Alguém escreva aí no Facebook, no YouTube, os irmãos estão atentos ali, se tiver alguma falha, alguma questão, somente para ajustar para vocês aí. Mas se preparem, viu, irmão? O lugar de culto é na igreja, viu? É reunidos, é presença. Como é bom estarmos reunidos aqui, né, irmãos? Por mais que ainda não seja a igreja oficial, mas é a igreja. Estamos aqui reunidos como igreja. Lembre-se, irmão, não se esqueça jamais, você não é igreja, você é membro da igreja, você é membro do corpo, né? Então nós somos membros e como membros nos reunimos e formamos a igreja, que é o corpo de Cristo. E nós somos templo do Espírito Santo, embora tem muitos que não tenham sido, infelizmente, templo do Espírito Santo, porque o Espírito não habita em trevas, mas nós, os que têm nos seguido, os que têm servido ao Senhor, seguido ao Senhor, melhor dizendo, né? São templos do Espírito Santo. Isso é maravilhoso, isso é importantíssimo. Então você que tem Bíblia, abra aí no livro das Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 34. 2 Crônicas, capítulo 34. Aleluia. Deus seja louvado. 2 Crônicas, capítulo 34. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, irmão, não adianta procurar que não tem aqui não, irmão. Mas amém, glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 34. Aleluia. Eu vou ler sobre a história do rei Josias, então eu vou ler o primeiro versículo. Eu creio que eu não vou ler toda a inscrição, porque é muito longa a leitura. Então eu vou ler só para nós tomarmos conhecimento do texto e eu vou trazer as explicações, se os irmãos quiserem acompanhar, vai estar dentro dessa leitura que nós vamos estar fazendo aí em nome de Jesus. Tinha Josias, é o versículo 1 mesmo, capítulo 34 de 2 Crônicas. Encontraram? Glória a Deus. Tinha Josias 8 anos de idade. Quantos anos Josias tinha? 8 anos de idade. Quando começou a reinar. Quantos anos ele reinou? 31 anos durou o reinado de Josias em Jerusalém. Olha só que informação maravilhosa. Fez o que era reto. Fez o que era o quê? Reto. Ou justo, vai depender da versão, né, irmãos? Fez o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou, nem para, e nem para, diga para o irmão do teu lado, diga para ele assim, nem para a direita, nem para a esquerda. Entendeu bem, irmão? Não se desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. O caminho do Senhor é único, é reto, é exclusivo. É apertado, é cheio de espinhos. A porta é estreita. Porém, é o caminho correto ao qual devemos seguir. E eu quero fazer aqui uma meditação juntamente com os irmãos a respeito desta palavra. Às vezes, por momentos de imaturidade, tomamos decisões que desagradam a Deus. Mas uma coisa eu preciso entender e eu preciso colocar no meu coração,
é que quando há uma entrega verdadeira a Deus, não importa a idade, e não há desculpas para os nossos erros. Josias foi um rei que reinou em Judá, como diz a palavra, durante 31 anos e começou a reinar muito novo. Josias é filho de Amon. Amon é filho de Manassés. Manassés é filho de quem? Ezequias. Lembra do rei Ezequias? Aquele que orou ao Senhor e Deus acrescentou mais 15 anos de vida a ele. Quando Deus acrescenta 15 anos de vida a Ezequias, lhe nasce um filho chamado Manassés. Manassés foi tão mal, desagradou tanto a Deus. Diga para o irmão do teu lado, diga para ele assim, ó, preste atenção. Ele desagradou tanto a Deus, que Deus permitiu que ele fosse sequestrado. Ele foi preso pelos seus inimigos. E ele foi açoitado e violentado de forma que ele foi levado como porco. Já viu aqueles porcos, né, que o pessoal trabalhava antigamente, os animais, porcos, novilhas, que amarrava eles assim, as 4 mãozinhas assim, passava uma vara e carregava. Então diz que Ezequias foi carregado daquela forma, com os braços e as mãos amarradas, aqui, Manassés, filho de Ezequias. E ele foi conduzido daquela forma. Foi lançado numa cisterna. Porém, lá no final, lá no momento difícil da vida dele, diga para o irmão do teu lado, diga para ele assim, não espere as coisas ficarem difíceis. Não espere as coisas ficarem difíceis para clamar a Deus, irmão. Porque Manassés se arrependeu lá no final da sua vida. Ainda bem que se arrependeu. Mas nem sempre há tempo. E ele se arrependeu e Deus restaurou o seu reinado. E ele voltou ao seu reinado. Porém, por causa dos seus pecados, né, que ainda não se consertou de todo, encerra-se sua vida, e ali vem o seu filho, Amon, que começa a reinar sobre Judá. Ele reinou cerca de 2 anos, e a Bíblia diz que ele fez tudo que era mal, conforme o seu pai. Aquilo que seu pai tinha feito errado, ele fez errado também. Mas não há desculpas, irmãos, para o erro, como eu disse já no início. Cada um tem responsabilidades nas suas ações, nas suas atitudes, nas suas decisões. Mas é bom, irmãos. A palavra do Senhor me diz que eu preciso ensinar a criança no caminho que ela se deve andar. A minha vida, a nossa vida precisa ser um testemunho. E é tão bom, é tão bacana quando eu vejo falar alguém que vai lembrar do seu pai dizendo assim, meu pai tem caráter. Ou meu pai tinha caráter, meu avô tinha caráter. A minha mãe era uma... de primeiro tinha poucas opções de profissões. A minha mãe era lavadeira. Mas ela sustentou a minha casa com caráter, minha família, né, ajudou meu pai. Fulano, né, meu avô, alguém da minha família, às vezes não tinha uma profissão tão legal, mas tinha caráter. Tinha responsabilidade, isso é tão bom, irmãos. Infelizmente, nos dias de hoje é difícil encontrar pessoas assim, mas tem. Ainda existem pessoas assim, de coração bom, de coração reto. E que temem a Deus e que andam nos caminhos do Senhor. E a palavra do Senhor diz que o reinado de Amon foi muito curto, porque ele continuou no erro. Na época, irmão, o povo estava muito misturado, estava muito bagunçado. E começou a uma desordem tão grande, ao ponto de que na casa do Senhor, no templo sagrado, já não tinha apenas o altar do Senhor, já tinha altar de Baal dentro do templo do Senhor, já tinha altar de Astarote, já tinha
as prostitutas cultuais, não sei se os irmãos estão me entendendo, mas já perambulavam dentro do templo, cometendo pecado dentro do templo. O templo foi profanado. E eu te pergunto nessa noite, como é que está o templo, irmão? Tem fogo estranho aí? Tem altares estranhos aí? Tem deuses estranhos aí? Não, né? Misericórdia. E a coisa estava feia, irmão, a coisa estava difícil. O pecado estava instaurado, ao ponto de que nem a arca da aliança já não estava mais, ainda existia, a arca ainda estava presente, mas a arca foi retirada de dentro do templo, porque o templo estava profanado. Retirou-se a presença de Deus, porque o templo estava profanado. Devemos ter temor, irmão, nos dias de hoje. Devemos olhar para dentro daquilo que tem sido ministrado, aquilo que tem sido pregado nas igrejas. Devemos olhar para dentro do nosso coração e ver qual a disposição, a disponibilidade que nós temos para fazer a obra de Deus, para servir a Deus, para continuar no caminho de Deus. Mas eu quero falar, eu estou entrando aqui em um assunto delicado, mas para falar para você que como haviam homens e mulheres na época que não se corromperam, ainda há homens e mulheres que não se corromperam nos dias de hoje. E a grande diferença é que aqueles que temem e servem ao Senhor, eles são abençoados. Mas eles não são só abençoados, eles são mais do que abençoados. E não importa a circunstância que enfrente, o Deus de Israel, o nosso Deus, o Deus Criador, Ele é conosco na nossa jornada, na nossa caminhada. Nos defende, nos livra, nos cura, nos guarda e nos abençoa. E nesse cenário de caos, algo que eu ouvi esses dias eu achei muito interessante, há até uma discussão teológica a respeito disso, que Josias foi um dos reis mais bem-sucedidos. E alguns querem discutir dizendo que foi melhor do que Davi. Na verdade, como Davi não teve, por mais que Davi falhou, a palavra do Senhor vai dizer que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Mas você veja aqui que a Bíblia vai dizer que ele andou nos caminhos do seu pai Davi. É claro que ele não era filho de Davi legítimo, né? Porque eu já falei a sua descendência, mas ele é descendente de Davi, por isso ele é chamado filho de Davi. E a Bíblia diz que ele andou nos caminhos de Davi. Quais os caminhos? Os caminhos que agradam ao Senhor, né? Tirando as falhas que somos seres humanos, né? Mas ele agradou o Senhor. Ele começou a reinar com 8 anos, nós lemos aqui, com quantos anos? 8 anos. É claro que com 8 anos de idade não tem muita coisa para se decidir, porque ainda é uma criança. Mas a Bíblia vai nos dizer que com 8 anos depois disso, no 8º ano, no versículo 3, porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, então provavelmente com 15 anos de idade, né, para 16, ele toma algumas decisões. E quais decisões foram estas? Ele decide purificar o templo do Senhor. Ele decide abolir, tirar de dentro do templo do Senhor a idolatria. Ele expulsa as prostitutas cultuais, ele destrói os altares de deuses estranhos e ele manda contratar pessoas para a obra de restauração do templo. Não basta ter somente boas intenções, irmãos. É preciso das boas intenções serem acompanhadas de atitude. As boas intenções precisam ser acompanhadas de quê? Atitudes. Eu conheço muitas pessoas boas e de boas intenções, mas que às vezes não tiveram boas obras,
Porque não tomaram decisões, não tiveram atitude, não fizeram nada. E agora um jovem com 15 para 16 anos, ele toma uma decisão. Ele fala, não, peraí, meu pai foi uma boa pessoa, meu avô foi uma boa pessoa, os meus antecedentes foram boas pessoas, mas eles permitiram o erro. Eles não tiveram pulso, eles não tiveram coragem de resolver, mas eu começo a entender que Deus tem um chamado na minha vida. Nós temos muitas pessoas aqui hoje conosco e temos pessoas nos assistindo e algo maravilhoso, né? Tem pessoas que eu estava observando, né? Não estou aqui para elogiar ninguém, né, irmão? Para exaltar ninguém, mas é importante a gente observarmos isso, né? Irmãs que cantam bem, elas têm dom. Tem ou não tem? Quem acredita que as irmãs têm dom aqui para cantar? As que estão cantando. Pastor, acho que mais ou menos. Oh, irmã. Canta, elas têm dom para cantar, tem ou não tem? Mandoado não tocava nada, não tocava nem galinha. Fiquei sabendo que fugia de galinha, não, né? Ô, Eduardo, toca uma galinha. Não, toca você que não tocou nada. Aí estudou um pouquinho, começou a aprender, tá tocando bem. Tem o dom. Temos irmãs aqui que cozinham bem, temos. Cadê os maridos para falar? Tem que ser os maridos, né? Cadê a esposa? Cozinha bem, a esposa cozinha. Ah, a irmã tá ali, né? Glória a Deus, cozinham bem, né, mano? Hã? Tô perguntando, eu tenho que falar também? Ah, cozinha bem. Ah, tá, tem que falar também que ela cozinha. Ah, glória a Deus. Não, mas a pastora cozinha bem mesmo. Glória a Deus por isso. Ela faz uma galinhada. Eu não sou muito chegado em galinhada, irmão, mas até a galinhada que ela faz é boa, porque, né? Glória a Deus. Mas como galinhada, mas assim, se tiver escolher outro prato, eu prefiro outro prato. Mas ela faz uma galinhada bem feita e até foi elogiada hoje por uma galinhada que ela fez. Galinhada. Quem sabe façamos galinhadas aí futuramente, né, para nos ajudar aí nesse trabalho. Tem dom? Tem ou não tem? Tem mulher que não tem o dom de cozinhar, é verdade ou não é, irmão? Não tem. Às vezes o homem, o marido tem o dom de cozinhar e às vezes a esposa não tem. Dom de tocar, dom de cantar, dom de... Tem dons ministeriais, tem ou não tem dons ministeriais? Tem pessoas que têm dons ministeriais. Pessoa que ora maravilhosamente, expulsa demônios, elas têm dons. E isso é bom, isso é importante. Porém, Deus, Ele dá dons até para não crentes. É verdade ou não é? Porque senão, e quem cozinha lá que não é crente? E quem toca instrumento que não é crente? Deus dá dons. Mas tem algo diferente, irmãos, que a vida do cristão se difere na maioria das demais, que se chama unção. Dons é para muitos, mas unção não é para todos. E Josias tinha unção. Josias tinha unção de rei, tinha unção de alguém de pulso, alguém escolhido, chamado pelo Senhor. Tanto é que com 15 para 16 anos, como eu disse, ele já começa a arregaçar as mangas. Não sei o que ele faz de 18 anos até inteirar essa idade, mas quando ele chega nessa idade, com 8 anos, ele assume com mais 8 anos de reinado, ele, vou colocar em prática o que eu aprendi. E algo muito importante que eu vejo aqui nessa passagem, que ele manda pegar as ofertas que eram depositadas no templo e pagar pessoas para reconstruir o templo, para consertar o que estava estragado, o que estava bagunçado no templo. O importante é que ele diz, não precisa nem fazer conta porque eu confio nos trabalhadores. Pode mandar fazer que eu nem vou lá olhar que eu sei que eles vão fazer certo. E às vezes nos falta muito isso, confiança. Nós temos que confiar em Deus de todo o nosso coração e temos que confiar nos planos do Senhor e temos que confiar que Deus colocou pessoas ao nosso lado, capacitadas
para estar no nosso lado, para nos ajudar, para nos auxiliar. Temos aqui pessoas de confiança. Maridos precisam confiar nas suas esposas. Esposas precisam confiar nos seus maridos. Ah, mas a Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem. Mas o texto vai dizer, quando ele vai referir a essa palavra, ele vai dizer: o homem está falando de se confiar em si mesmo. Então temos que ter cuidado e atenção realmente em quem confiar, e às vezes não confiar muito em nós mesmos, nem em nós mesmos. Mas precisamos saber que tem pessoas levantadas pelo Senhor para estarem ao nosso lado, para nos auxiliar na boa obra do Senhor. E quando Ele manda a reconstruir o templo do Senhor, e eles vão lá pegar as ofertas e os tesouros para poder pagar e comprar os materiais, que para construir tem que comprar material também, né, irmão? E tem que pagar o profissional também, viu, irmão? Tem profissional na área aí, viu, irmão? Avisa nós. Precisa pagar o profissional e precisa comprar o material. E quando eles estão pegando o tesouro para fazer isso, eles encontraram algo importante. Alguém sabe me dizer o que eles encontraram? Vamos ver se tem alguém assíduo na leitura aí que está atento. O pastor Daniel acho que já derrubou, né? Acho que já derrubou, como diz os jovens, acho que ele já derrubou. Sabe o que é encontrado dentro do templo sagrado? Debaixo, escondido atrás dos tesouros, um tesouro muito mais precioso. Que interessante. Os textos sagrados não estão disponíveis, estavam escondidos. Sabe por que muitas pessoas às vezes estão no erro, estão no engano? Porque esconderam o tesouro, deixaram de buscar, deixaram de ler, deixaram de ouvir a palavra de Deus. Sabe por que o povo estava no engano? Porque se esqueceram da palavra de Deus, estava escondido. Ninguém procurava, olha só que interessante. Se estava escondido, ninguém procurava, ninguém lia. Tem muita Bíblia guardada, né, irmão? Tem muita espada aí. Podemos parafrasear, até enferrujada, né, irmão? Porque não é usada, não é utilizada. Fica lá no cantinho, deixado de lado. Aí passa por problema, não sabe por quê. Chega o pecado, não sabe como sair do pecado. Aí precisa de uma cura. Por quê? Porque não busca a palavra. A palavra foi encontrada. E eu agora vou reduzir, né? Eu tô até sem horário aqui, irmão. Acho que é até bom, né? Porque aí nós vai até meia-noite. Mas já deve estar caminhando o tempo aí. Eu vou abreviar um pouquinho, né? Mas só para nós entendermos, né? A palavra ficou escondida por muitos anos debaixo das ofertas que eram colocadas no templo. Primeiro, eu vejo que nem as ofertas eram usadas, né? Porque estava lá dentro do templo. E segundo, eu vejo que até a palavra não era usada porque estava escondida. Então, pegaram a palavra, pegaram ali os textos antigos e levaram até Josias, né? Esse tesouro foi levado até ele. Ilquias foi o sumo sacerdote. Glória a Deus. Eita, mas é bom demais. O povo de Deus é uma bênção, né? Até um placar eu arrumei ele agora. E Ilquias era o sumo sacerdote, e quando encontra o livro, leva para o rei. Porque um bom achado precisa ser compartilhado. Amém? Diga comigo assim: um bom achado precisa ser compartilhado. Jesus fala sobre isso. O reino dos céus é comparado ao quê? A um homem que encontra um tesouro escondido, vai, vende tudo que tem, compra aquele campo por causa daquele tesouro. Será que temos valorizado esse tesouro? E diz a palavra do Senhor, agora você vai ler depois em casa, né, para poder complementar a leitura, que o livro é levado até o rei Josias.
pegaram o livro, que era rolo, não era como hoje, e leram o livro diante de Ezequias, de Josias. Josias então diz, pega esse livro e leva para algum profeta, para alguém conhecedor, para interpretar esse livro, para ver realmente que livro é esse, se é mesmo que nós encontramos. E levaram até uma profetisa, que quando ela lê, ela observa aquele livro, ela manda de volta, e ela manda o recado para Josias. E Josias pergunta, e aí, é realmente o que nós estamos pensando? Sim, é o livro do Senhor. E sabe o que nele está escrito? Deus vai punir essa geração. Virá guerra, virá luta. Sabe por quê? Por causa dos pecados. Por causa dos erros. Mas Josias, quando leu o livro antes de enviar, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes. Ele se humilhou, porque o símbolo de humilhação na época era rasgar as vestes, hoje é o coração. Ele rasgou as suas vestes, ele se preocupou, ele buscou o Senhor. Então o livro volta, e agora junto com o livro volta a palavra da profetisa dizendo, Deus vai agir. Aí muitos ficam preocupados. Diga para o irmão do teu lado, diga para ele, não me preocupa não. Diga para ele assim, se você serve ao Senhor, está tudo certo. A palavra do Senhor veio dizendo, Deus vai fazer justiça. A ira do Senhor vai vir, mas não no seu tempo. Porque você se dispôs a purificar o templo do Senhor. Você se dispôs a buscar o Senhor. Você se dispôs a se humilhar diante do Senhor. Então a justiça do Senhor, a vingança do Senhor vai vir. Mas em outra época, depois de você, em outro reinado. Porque no seu reinado haverá paz. E eu quero profetizar sobre a tua vida. O teu reinado será um reinado de paz. O seu tempo será um tempo de paz. O seu tempo será um tempo de vitória sobre a face dessa terra. Porque você dispôs no seu coração a buscar o Senhor, a servir ao Senhor, a se humilhar diante do Senhor. Então haverá tempos de vitória na tua vida. Haverá tempos de vitória. Eu quis trazer essa palavra hoje para os irmãos entenderem, de uma vez por todas, que o direito ao livre-arbítrio é para todos. O direito para decisão é para todos. E não estamos falando aqui de placas de igreja. E volto a dizer mais uma vez, não estamos falando aqui dos seguidores do pastor Reginaldo, porque eu não tenho seguidores, viu, irmão? Tem irmãos que nos acompanham na obra, mas nós seguimos a Cristo. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Olha só que coisa maravilhosa. A palavra do Senhor diz que Josias manda chamar o povo. O povo se reuniu e ele manda ler o livro da lei. Encontramos o livro. Não adianta eu encontrar o livro e não pôr em prática. Não adianta eu encontrar a palavra de Deus e não pôr em prática. E ele põe ali o povo diante dele, homens, mulheres e crianças. Vamos buscar ao Senhor. Vamos orar, vamos clamar. E assim fizeram. Por isso o reinado de Josias foi um dos reinados mais bem-sucedidos e duradouros. Por quê? Porque ele ouviu a palavra do Senhor, porque ele obedeceu a palavra do Senhor, porque ele teve zelo com a palavra do Senhor. Quer ter muitos anos de vida, irmãos?
quer ter saúde, quer ter livramentos, ouça a palavra, viva a palavra, obedeça a palavra. Mais uma vez, volta a relembrar, né, um versículo muito conhecido que está em Deuteronômio 28. A palavra do Senhor diz que se atentamente ouvires a Deus e todos os mandamentos que hoje vos proponho, todas essas bênçãos virão após ti e te alcançarão. A bênção de Deus vai alcançar a tua vida, a bênção de Deus vai alcançar a tua casa, a bênção de Deus vai alcançar a tua família. Quando nós ouvimos e obedecemos a palavra de Deus e os seus estatutos. Aí eu te pergunto nessa noite, aonde está a palavra de Deus na tua vida? Qual o lugar a palavra de Deus ocupa na sua vida? Ah, pastor, eu tenho uma bem grandona lá na estante, para todo mundo ver. Ah, pastor, eu tenho uma lá aberta no Salmo 23, nada me falta. Pastora, a palavra de Deus está em evidência na minha casa, Salmo 91, o que habita não esconderia, está lá, pastora, aberta na minha casa. Não estou perguntando essa fisicamente, eu estou falando a palavra de Deus no templo. Não dizemos que somos o templo do Espírito? Aonde está? Qual a posição se encontra a palavra de Deus no nosso coração? Será que no nosso coração tem espaço para os altares de Baal? Porque tem muitas pessoas que nos dizem nos dias de hoje, né? Ah, pastor, eu não adoro santo. O faz bem, né, irmão? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz, né? Não se prostrar diante de imagens que tem boca e não fala, tem olhos e não vê, né, que é feito de gesso, de barro, de pedra, de madeira. Mas às vezes os ídolos na nossa vida não são esculturas, não são imagens. Às vezes são coisas, às vezes são pessoas, às vezes é mamon. Já ouviu falar de mamon? Dinheiro. Mamon na Bíblia é dinheiro, não sei se você sabe. Quando Jesus fala para não seguir a dois senhores, a dois deuses, né? Ela está falando de Deus e as riquezas. As riquezas é considerado mamon, chamado mamon. E muitas pessoas têm o carro, a casa, os filhos. Não estou dizendo, viu, irmãs, principalmente as irmãs, né? As irmãs nesse momento ficam, ai, meu filho, é que mãe dá a vida pelo filho, faz bem também, não está errado não, irmão. Mas estou falando em idolatria. Qual que é o primeiro lugar na sua vida? Será que Deus tem sido prioridade em nossa vida? Será que a pedra angular rejeitada por muitos construtores tem sido utilizada com certeza, com clareza e com firmeza, procurando tantas palavras na nossa vida? Será que temos utilizado essa pedra? Ou temos tido vergonha? Tem crente que tem vergonha, meu irmão. Outro dia eu falei na igreja, eu pensei, o ditado ficou um pouco antigo, né? Tem crente que não sabia desse ditado, né? Porque tem muito crente, agente 007, né? Agente secreto. Tem muito crente agente secreto. Na empresa que ele trabalha, ninguém sabe que ele é crente. Uma unção, eu já falei, viu? Uma unção não tem como. Talento, dom é uma coisa, unção não tem como esconder. A pastora foi auxiliar uma senhora lá no hospital, né? E aí chega lá, todo mundo no hospital, agora chama ela de irmã, chama ela de pastora, chama ela... Ah, não... me chama só de que... Não, é pastor, é irmã. Cadê a irmã? Cadê a pastora? Por quê, irmão? Porque chamado não tem como esconder, irmão. Unção não tem como esconder, irmão. Mas tem crente tentando esconder. Ninguém sabe. Outro dia eu estava ouvindo o esposo da irmã Micaela. A gente às vezes conversa muito pouco, né? E quando você vai tirar um dedinho de prosa com um cidadão, você vai ouvindo, né? E ele falando, né, dos caminhoneiros, dos amigos que param no posto, que fala nos rádios, caminhão tem rádio amador, né? E conversa nos rádios e tal.
E ele falando, pastor, eu não perco a oportunidade. Ali é Jesus, Jesus, Jesus. Ah, Martilhão, mas você é crentão demais, você é antigão demais, não é? Palavra de Deus. Aonde eu estiver, palavra de Deus. Tem gente que esconde. A palavra de Deus diz que a arca, falando em arca, a arca da aliança ficou 20 anos na casa de Abinadab. E a Bíblia diz que tudo continuou normal. Estudiosos vão dizer que ficou mais de 20 anos, né? É uma base, né? Porque a Bíblia vai dizer, a Bíblia fala claramente 20 anos, mas durante esse tempo, né, teve uns outros contratempos aí que alguns historiadores vão dizer que ficou mais de 20 anos. Mas vamos lá, vamos arredondar para 20 anos. Porque quando eu chego na casa de Obed-Edom, claramente a Bíblia diz que ela ficou lá 3 meses. E a Bíblia diz que toda a casa de Obed-Edom foi transformada com a presença de Deus. Aí está a diferença. Se é 20, se é 30, não sei. Mas 20 já é muito, né? Em relação a 3 meses, né? Então 20 anos, nada acontece. Quem sabe a arca estava escondida, estava guardada num cantinho. Vai ter uma festa aí, guarda esse caixote lá dentro, que os vizinhos vão ver esse caixote aí, né? Está atrapalhando, está estorvando aí na sala. E às vezes somos assim. Na festa eu não posso falar que sou crente, sou evangélico. O que vão dizer, o que vão pensar de mim? Mas Obed-Edom não, põe a arca. Consagra a arca, consagra o povo, consagra a casa. Vai fazer uma festa, a festa lá fora, aqui dentro é a arca. Ei, a diferença está aí, irmão, como eu trato a presença de Deus. A diferença na vida de Josias foi essa, como ele tratou. Sou crente novo. Josias com 8 anos de idade começou a reinar. Com 16, 15, 16 já estava decidindo. Sou crente velho. Não importa, irmão, ele reinou 31 anos e continuou fiel ao Senhor. E assim como Josias conclamou o povo a orar, eu queria orar com os irmãos nessa noite. Assim como Josias chamou um povo para orar, para clamar, eu chamo o povo para orar e clamar nessa noite. Nós estamos aí nessa caminhada, como eu disse, né? Ainda sem uma igreja física para estarmos congregando, por enquanto. E às vezes muitos, né, perdem o foco. Se estão congregando, amém, glória a Deus. Mas às vezes muitos aproveitam a oportunidade para se distanciar, para se afastar. No período de pandemia nós passamos e vimos como foi. Então, vamos aproveitar esse momento e vamos orar. Vamos clamar ao Senhor. Eu convido você a ficar de pé no seu lugar, quem está aqui, né? Hoje temos mais pessoas aqui presentes. Depois o irmão Duarte pode até dar uma rodadinha na câmera aí. Vocês acham ruim aparecer? Pode mostrar os irmãos aí aparecendo aí. Devagarzinho, irmão. Cameraman, devagarzinho. Close, isso aí. Ó. Estamos aqui reunidos, né? Bastante pessoas. As crianças já estão lá na sala. Olha aí quantas pessoas. Estamos aqui reunidos para buscar a presença do Senhor. E você que está aí na sua casa, creio que está no mesmo propósito. Vamos olhar para dentro de nós nessa noite e vermos aonde está o nosso coração. Ou melhor dizendo, aonde está o Senhor no nosso coração. Eu queria até que, se possível, né, os irmãos que estão com família aí, né, é de mim, irmão, não tem como, né? Se você pudesse chegar aí a um familiar, se tem alguém que não é da família, não tem problema não, pode abraçar, né? A preferência é claro que se não é da família, às vezes o irmão é bom evitar de abraçar a irmã, né, para não dar muito problema, né? Mas a irmã procura uma irmã aí, né? O irmão procura um irmão. Se você pode chegar próximo, aqui uma irmã me achou aqui, olha que glória a Deus. Veio uma irmã aqui, aleluia, a irmã cozinheira aqui. Tem dom de cozinhar, glória a Deus, vamos orar, aleluias. Como Josias se humilhou diante do Senhor naquela noite, naquele dia, melhor dizendo, nós nessa noite, ó Pai, levantamos um clamor diante de Ti. Aqui tem homens e mulheres ungidos,
homens e mulheres chamados, escolhidos do Senhor. Meu Pai, homens e mulheres, meu Pai, que, meu Deus, tem se esforçado para fazer a Tua vontade, que, meu Pai, tem tido a Tua palavra em lugar, meu Pai, meu Deus, de prioridade nas suas vidas, que tem priorizado o reino, que tem priorizado, meu Pai, Senhor, a busca, que tem priorizado, Senhor, estar na Tua presença, que tem orado, Senhor, pelas suas famílias, que não querem perder, meu Pai, as suas famílias, mas querem ver as suas famílias também salvas. Meu Pai, eu oro nessa noite para que haja salvação nessa casa, para que haja salvação nessa família, para que haja salvação nesse lar. Eu quero orar nessa noite, meu Pai, para que haja firmeza, meu Pai, nos Teus caminhos, nos propósitos do Senhor, meu Pai. Senhor, nós abolimos, meu Pai, se ainda há deuses estranhos, se ainda há altares estranhos, se ainda há, meu Pai, prostitutas cultuais, nós abolimos nessa noite, ó Pai. E damos liberdade ao Senhor para limpar a nossa casa, para limpar o nosso coração, para limpar a nossa vida, meu Pai. Faz morada, meu Pai, em nós, meu Pai, em nome de Jesus. Aleluias. Seja bem-vindo, Senhor, em nossa casa. Meu Pai, nós aceitamos o chamado. Meu Pai, nós aceitamos o dom. Nós aceitamos a unção do Senhor que a nós é concedida, meu Pai. Fica conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se você pode louvar, então louve ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Não fica ansioso, irmão. Não fica preocupado. Deus está no controle de tudo. Às vezes ficamos postergando, e Deus fala isso no meu coração e fala contigo nessa noite. Às vezes ficamos demorando tomar decisões. Não fique demorando. Não se precipite, mas também não fique postergando. Quem sabe não havia dado certo até agora, mas Deus está no controle, irmão. Confie. Volte a confiar no Senhor e coloque, irmão, os planos, os projetos em prática. Porque Deus já te deu a vitória em nome de Jesus. A sua família, irmão, alguns perguntam nessa noite, né? Alguns se perguntam, pastor, e a minha família que não se converte? O marido que demora a vir para os caminhos do Senhor, a esposa? Ei, Deus está cuidando de tudo. Não é do jeito que você quer, do jeito que você pensa. Deus está trabalhando, irmão. Não questione o trabalhar de Deus. Irmão, tira a mão, deixa Deus fazer. Porque às vezes, irmão, nós pensamos que está demorando tanto e começamos a querer fazer do nosso jeito. Até eu faço uma parafrase aqui dizendo, né? Às vezes alguns falam assim, hoje você vai para a igreja, você tem que ir para a igreja. Não, irmão. Deixa Deus fazer, deixa Deus trabalhar. Você já falou? Você já deu testemunho? Você já orou? Então espera no Senhor. Porque Deus está tratando, Deus está trabalhando. Amém? Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar em nome de Jesus. Deus seja louvado e para sempre seja louvado. Glória a Deus. Maravilha, né, irmãos? Deus é fiel. Deus não perdeu o controle. Às vezes nós pensamos que o barco está à deriva. O barco não está à deriva. O barco tem capitão. O barco tem comandante. Amém? Pode ficar firme. Diga para o irmão do teu lado. Fala para ele, pode ficar firme. Amém? Pode ficar firme. Fica confiante, irmão. Que o capitão, mesmo se ele estiver dormindo, irmão, ele tem o controle, viu? Lembra de Jesus? Jesus tinha o controle. Para que está preocupado? Para que está ansioso? Espera no Senhor e confia nele o mais, ele fala. Glória a Deus. Nós vamos orar pela Nayara, né, que pede oração. Pela Lucimar, né, a irmã Lucimar. Recebeu um diagnóstico um pouco pesado, né, não vou ficar falando, comentando. Mas ela recebeu um diagnóstico do médico um pouco pesado.
Mas o que é o médico diante do médico dos médicos? Me lembro da irmã, né, que está conosco também, que recebeu um diagnóstico aí de paliativo tem mais de 2 anos. O que o médico sabe, mano? É claro que nós precisamos dos médicos, a medicina é importante, né, mano? Mas eu estou falando em relação a Deus. O que é um médico em relação a Deus? Temos professores aqui, né, pastora Regina? O que é um professor diante do mestre? O que é o advogado diante do advogado dos advogados? O que é o juiz diante do juiz dos juízes? Então não precisamos preocupar, né, irmãos? Só confiar no Senhor. Está tudo no controle de Deus. E a Vilma, a irmã Vilma, nossa irmã Vilma, pastora Kelly, deve ser, né? Ela está cochichando ali, não está prestando atenção. Gisele também? Sim, ela me comentou que tinha passado mal também. Mas o caso dela, né? O caso da mãe é um pouco mais... Mas é claro que todo caso é caso, né? Vamos orar pela Gisele também. Se tiver mais alguém que precisa de uma oração, no momento da oração, né? Você leva o seu pensamento e a causa diante de Deus, e com certeza Deus estará operando em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, quarta-feira agora nós vamos ter o culto. A Gisele deve estar assistindo, ela está assistindo. Oi, Gisele, paz, viu, minha querida? Eu estava lembrando de você. E sua mãe também. E o Marcão, meu amigão também. Os irmãos aqui tudo é meus amigão também, viu, irmão? Então vai ficando tanto de ciúme. Oh, Jesus. Nós estaremos ali na casa da irmã Gisele, então, quarta-feira. E dia de quarta o culto é 19h30. Então, nós estamos trabalhando para que domingo haja culto no templo físico, né, irmão? A gente já esteja presente lá em nome de Jesus. Nos ajude em oração, como eu disse, decisões, temos galpões mais baratos, mais caros, mais longe, mais perto, né? Então a questão é essa, decidirmos sobre isso, né? Mas do que adianta ter templos se não temos almas? Então mais importante são as almas, né? E é claro que o templo é importante, o templo que eu falo, a igreja mesmo, né, física, porque é o lugar que nós nos reunimos, é importantíssimo, não vamos tirar esse foco, mas o importante é que nós estamos bem com saúde no caminho de Jeová. Amém? Glória a Deus. E Deus seja louvado e para sempre seja louvado. Tem mais algum recado? Não, né? Aleluia. Eu quero dar recado agora, empolguei. Então, põe aqui para mim o recado. Oh, Jesus. Vamos comprar, viu, irmãos? Projetor depois, mas o mais preciso é o lugar para congregarmos. Em segundo lugar, o filtro. Nem cadeira eu importo, porque eu tenho cadeiras, qualquer coisa a gente usa as que eu tenho, né? Até conseguirmos, mas vamos conseguir também. Mas o mais importante, né, seria o filtro, depois um projetorzinho, né? Algumas partes do som que não nos acompanharam, mas Deus já está até levantando alguém para trabalhar em nome de Jesus. É interessante isso, porque eu falo, né? Eu parei de investir em som porque eu prefiro investir em outras coisas. Mas quando estávamos para encerrar o trabalho lá, já recebemos doações. E agora, né, eu conversei com o irmão sobre a nossa saída e contei para ele a situação. E falou, não, pastor, eu doei para vocês fazer o trabalho, não quero nada de volta. E já está vindo outra coisa que ele disse que encomendou. E ele falou, já que o senhor mudou e disse que deixou as caixas de som lá, depois me diga quais são e o lugar que vocês vão, que eu vou lá medir para ver que tipo de som que eu vou usar, que eu vou dar as caixas. Então Deus vai trabalhando, irmão. A obra de Deus não falta, irmão. O que é de Deus, Deus supre. Amém, irmão? Glória a Deus. Então vamos orar para encerrarmos em nome de Jesus. Glória a Deus. E eu louvo a Deus por cada irmão aqui conosco. E já vou dizendo, irmão, nessa visão de trabalho que estamos tendo aí, né, eu quero mais presença, viu? Os pastores aí, os pregadores que preguem, por favor, né, os cantores que cantem, que fazem trabalhos, que, né, falaram para a gente fazer, igual eu falei do Marmitex, né, da galinhada. Amém, ok, glória a Deus. A pastora faz, mas tem muitas irmãs aí que fazem também. Então vamos trabalhar, vamos cozinhar, vamos fazer. Pastor, eu quero fazer um trabalho de evangelismo, vamos fazer evangelismo. Pastor, eu quero levantar um grupo, vamos levantar o grupo. Pastor, eu quero pregar na praça, vamos pregar na praça. Irmã, é para trabalhar em nome de Jesus, irmão. Trabalhem, se é para o reino, trabalhem. São todos
Mamitex para filtro, a pastora falando. Então são todos bem-vindos. Pode projetar já, mano. Pode sonhar aí, pode... Né? Dessa vez eu estava falando com a pastora, esse negócio de às vezes fazer em casa limita muito. Porque às vezes, não tem espaço, é só fulano que vai. Não, vamos para a igreja e vamos fazer lá na igreja. Põe fogão lá, põe 10 mulheres cozinhando lá, 10 fogão se for preciso, faz um fogão de cá, um fogão de lá. É para isso, irmão. Igreja não é só uma pessoa, não. Igreja é todo mundo trabalhando. Porque senão fica nas costas só de um, depois faz o pastor, não deixa fazer. Irmão, faça. Em nome de Jesus, faça. Viu, irmão? Glória a Deus. Senhor nosso Deus, poderoso Pai, eu te louvo nessa noite, pela vida de cada trabalhador, meu Pai, que o Senhor levantou para estar conosco. Trabalhador que eu digo, trabalhador do reino. Homens e mulheres, meu Pai, que são dispostos a te servir e agradar ao Senhor através do trabalho. O Senhor os abençoe, Pai, que o Senhor nos leve para casa debaixo da tua proteção. Pai, que o Senhor abençoe a Nayara, a Lucimar, a Vilma, a Gisele, que o Senhor abençoe cada vida, cada um, meu Pai, que põe o nome para a oração nessa noite. Que o Senhor visite, curando, libertando e prosperando, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, nos abençoe hoje e sempre. Amém. Deus seja louvado. Você que está em casa, um forte abraço, até a próxima. Você que está aqui conosco, né? Vai na paz, em nome de Jesus, e fique atento aí às informações, né? Como eu disse, quarta-feira o culto é lá na casa da irmã, mas à medida que nós formos desenvolvendo, a gente vai passando para os irmãos os locais, horários, endereços. Em nome de Jesus, amém? Espero que tenha ficado boa a transmissão também, porque aqui nós estamos no improviso, viu? Tchau, Deus abençoe a todos.